Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre uma passagem que se encontra lá em João, no capítulo 18, no versículo 36 e alguns outros, em que Jesus fala que o reino dele, o meu reino, não é deste mundo. Vamos então fazer uma análise dessa passagem lá que Jesus fala sobre isso, que o reino dele não seria deste mundo. Bom, nós temos vários pontos interessantes aqui nessa frase, nesse versículo. Quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, primeira coisa, ele está falando de um outro local, que não é aqui na Terra, ou de uma outra coisa, e que exista a vida. E não é o local que eu, você vivemos, que se chama planeta Terra. Então essa é a primeira ideia. Jesus amplia muito esse conceito de vida ou do mundo, que existe alguma vida, não sabemos de como, mas fora da vida que nós temos aqui no planeta Terra. E aí ele fala outra coisa interessante. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Então, olha só, Jesus está falando que nesse outro mundo existem outros seres que vivem lá. Porque se eles estivessem aqui, eles combateriam ou lidariam para que Jesus não fosse entregue aos judeus. Então essa é a segunda ideia aqui que Jesus nos traz. E a última, que é muito interessante, que Jesus fala: mas agora o meu reino não é daqui. Quando a gente usa o mas, nós estamos colocando um outro sentido. Não o que Jesus estava falando. Ele falou: mas agora o meu reino não é daqui. Então aqui, esse mas que Jesus coloca, ele nos dá a entender que no futuro poderá acontecer que o reino de Jesus aconteça aqui na Terra. E que naquele momento em que ele estava, ainda não era esse reino aqui na Terra, mas num outro local. Então Jesus coloca aqui nessa simples oração, uma complexidade de que existe uma outra vida que nós não entendemos, não conhecemos. Nesse outro local que tem vida, já existem outros seres, e que naquele momento o reino dele não era aqui. E esse mas nos dá a entender que pode ser que em algum momento, porque ele coloca o agora, esse reino venha a também ser instaurado na Terra. Nem todos os judeus na época de Jesus acreditavam ou entendiam a eternidade da vida. Eternidade da vida. E Jesus vem trazer sobre isso, porque é um ponto importante na sua doutrina, nas verdades que ele traz. Jesus nos fala que essa vida que nós temos, ela vai além da morte de nosso corpo. Em outra passagem, lá em João, capítulo 14, ele fala o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se Jesus vai preparar lugar, quer dizer que é possível que nós também vamos para lá. Portanto, a vida não se restringe a este planeta ou a este local. Jesus aqui também está falando sobre essa eternidade da vida, ou talvez não a eternidade, mas que haverá uma continuação de nossa vida em um outro local. Porque na casa de meu pai, ou Deus, que Jesus está se referindo aqui, ele fala que existem vários locais para que possamos viver.
talvez de uma forma diferente que vivamos aqui na Terra, né? E que é possível que nós consigamos ir para estes lugares que Jesus fala, porque Jesus fala que vai preparar esse lugar para nos receber em outro momento. Então isso aqui, para alguns, né, judeus daquele momento, como os saduceus, é uma coisa nova. Para outros, já nem tanto, eles já acreditavam nessa continuidade da vida, embora ainda fosse muito confuso como que isso seria e tal. Mas Jesus vem trazer um ponto importantíssimo, que é a continuidade, a continuação da nossa vida, mesmo que fora do nosso corpo físico. Então, em outros pontos do Evangelho, ele vai nos falar que as ações que nós temos hoje, os pensamentos, né, ele até coloca algumas vezes no nível do pensamento, fará com que seja importante ou determine o local em que nós habitaremos depois da morte, vamos entender assim, do nosso corpo físico. Por exemplo, ele nos promete nas bem-aventuranças, e nós temos vários estudos sobre as bem-aventuranças, né, lá no capítulo 5 de Mateus, ou no 6 de Lucas, que ele vai nos falar que se agirmos de determinada maneira, teremos diversas outras consequências também positivas. Quando ele viu algumas pessoas praticando ações contrárias às leis divinas, como por exemplo, quando Pedro foi cortar a orelha, né, de um soldado com a sua espada, desembaiar a sua espada, Jesus fala, olha, não faça isso, não haja dessa forma. Ou quando ele encontra com aquela mulher adúltera, ele também fala, vá e não faça mais isso, não peques mais, porque senão coisa pior vai lhe acontecer. Então, Jesus sempre nos coloca essas ações que são importantes, agirmos dentro das leis divinas, e ele também nos faz entender que isso é importante para o local em que nós habitaremos ou que ficaremos após a nossa morte do corpo físico e não do espírito, porque, como nós vimos, o espírito seria eterno. E esse ponto de vista, ele é claro que nos traz consequências na nossa vida. Porque se eu sei que isso é uma passagem, e conforme eu viva nesse momento, vai influenciar o meu futuro, né? Se eu fizer agir de uma forma, eu viverei mais feliz, ou se eu agir de outra forma, eu serei menos feliz ou infeliz. É claro que isso vai nos fazer com que a gente abra mão de algumas coisas na Terra, né? Ou que eu dê mais valor ou priorize, está relacionado valor a priorização ou importância, coisas que não são da Terra. Então muda muita coisa com esse ponto de vista que Jesus nos traz. Porque então eu não vou viver buscando simplesmente as coisas da matéria, mas sim vamos buscar aquilo que Jesus nos fala, que nos será útil num outro momento ou que nos trará a bem-aventurança. O que é isso que Jesus fala então? Jesus fala sobre a busca de virtudes, né? E o Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, está repleta de virtudes que Jesus nos coloca como uma forma de ascensão até Deus. Jesus nos fala sobre as boas ações, fazer o bem. Jesus nos fala sobre perdoar. Se não acreditarmos na imortalidade do nosso espírito, dificilmente nós buscaremos estas coisas aqui em vida, na matéria, na terra, né? Provavelmente, se não tivermos esse ponto de vista, o nosso foco ou a nossa priorização ou aquilo que terá maior valor serão as coisas da matéria, os bens materiais, as posições sociais, e isso vai ser então aquilo que eu mais priorizo em minha vida. E aí Jesus fala, olha, cuidado, se você desrespeitar as leis divinas, e normalmente essa busca desequilibrada desses bens terrenos pode fazer com que nós descumpramos algumas leis divinas. E aí as consequências serão negativas. É isso que ele nos fala.
É claro que nós temos que viver na matéria. Então nós vamos precisar trabalhar, nós precisaremos adquirir bens, né, utilizar uma roupa para poder pagar uma escola de um filho. O que Jesus nos fala é com relação ao valor, ou a importância que nós estamos dando às coisas. Tem que ter esse equilíbrio. Então, esse é um ponto, que esse entendimento da eternidade da vida vai nos trazer consequências para a nossa vida, para as nossas ações. Agora, vamos supor que, independente se houver ou não eternidade da vida, ou uma vida num outro mundo, vamos imaginar como que seria o mundo com os dois pontos de vista. Se eu tiver o ponto de vista como a única certeza dessa vida material aqui na Terra, como é que seria o nosso mundo? Um mundo repleto de egoísmo, injustiça, sofrimento. Por quê? Porque eu faria o que for necessário para poder me dar o prazer ou os bens que eu desejo, independente do outro. Não vou fazer o outro que eu gostaria que me fizesse, mas eu vou fazer com que o outro me dê aquilo para que eu possa ter cada vez mais. Então o mundo, sem esse ponto de vista, ele é um mundo de completo egoísmo. Não importa o que os outros estejam vivendo, passando, o importante, porque eu só tenho esse momento, essa vida, é eu usufruir ao máximo as coisas que eu possuo ou os prazeres que o mundo pode nos dar. Com a crença de que o mundo é uma simples passagem, tudo muda, né? Porque nós vamos ter equilíbrio nos bens da matéria e nos bens do espírito. Então, com certeza, nós teremos um mundo em que há o perdão, em que as pessoas estão fazendo o bem e fazendo aquilo que gostaria de receber, né? As pessoas estão buscando a virtude. Não é um mundo na miséria, na pobreza, mas é um mundo de equilíbrio, né? Um mundo de harmonia. É um mundo em que as pessoas sabem que necessitam dos bens e buscam esses bens, mas desde que não infringam as leis divinas ou desde que não pratiquem aquilo ao outro que não gostaríamos de receber. Então, essa é a implicação, né, de quando Jesus afirmou que o meu reino não é deste mundo. Obrigado a todos e até o próximo estudo.